Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Priscila Sobral e você pediu para que hoje a gente falasse sobre as doenças autoimunes. As principais, o que a gente vê mais por aqui, o que eu vejo mais no consultório, lúpus, doença de Crohn, a rosácea, a artrite reumatoide. E então, quando a gente vai olhar para a dinâmica, né? Porque o que que acontece? Tem sempre uma dinâmica por trás das doenças. Os nossos sintomas, eles estão sempre nos revelando alguma coisa. E quando a gente tem esse olhar, que a gente olha além do aparente, além desses sintomas, a gente consegue perceber os comportamentos. São comportamentos de pessoas que têm muita dificuldade de se valorizar, tem uma baixa estima, acontece também de elas serem muito doadoras, elas se doam demais, elas fazem pelo outro, elas se anulam, elas se esquecem, né, de si para colocar o outro no palco da sua vida. São pessoas que são muito fortes, mas elas estão realizando sempre o sonho do outro. Elas estão vivendo a vida do outro. É como se elas não soubessem viver sem ter um outro ali com às vezes algum problema, alguma situação, para que ela possa se distrair da vida dela, porque até então ela não é tão importante, ou até então ela não se sente importante para estar ali no palco da sua própria vida, para viver aquilo que ela quer. Então, o que que acontece, né? O nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, ele não consegue reconhecer que as nossas células são saudáveis e ele vai atacar essas células. E quando ele faz esse movimento, é um movimento de se autodestruir. Então, como o meu sistema aqui é para que ele esteja ali para me defender e ele vem me destruir. É o que você faz quando você deixa os seus sonhos para realizar os sonhos do outro. Quando você não resolve os seus problemas, vai resolver o problema do outro. Sabe aquelas pessoas que são muito sagazes para resolver o problema, para solucionar a vida do outro, mas quando é para ela olhar para a vida dela, para ela cuidar dela, ela não consegue. É como se ela não tivesse inteligência para resolver os nossos problemas. É claro que às vezes a gente precisa que o outro nos ajude, mas sabe aquela pessoa que sempre tem uma palavra, é aquela que fala assim: nossa, eu tô aqui palestrando, eu tô aqui falando para todo mundo, já me peguei nesse movimento, né? Só que parece que isso serve mais para mim do que para o outro. Nossa, como que eu consigo aconselhar a minha amiga e não consigo me aconselhar, saber qual é a direção que eu tomo, né? Se eu vou fazer uma transição de carreira, se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Então, são pessoas que se perdem, né? Então, elas estão ali apenas atuando, mas na verdade não são protagonistas da própria vida. Isso é um perigo, porque chega um certo ponto que a vida vai cobrar. E a vida cobra. A vida, ela, ao mesmo tempo que ela é muito criativa, ela é pedagógica e ela nos ensina que chega um momento que se a gente não se olhar pelo amor, a gente vai se olhar pela dor, e literalmente pela dor. Então, quando você consegue deixar um pouquinho o outro viver a própria vida, aprender com os próprios problemas, com as lições e com os aprendizados, você pode ser saudável, você pode olhar para você, você pode pegar toda essa força de ajudar, de amar incondicionalmente o outro e olha para você, porque é aquela metáfora, né, que a gente sempre escuta. Quando você está no avião, que acontece uma despressurização, que você precisa da sua máscara, primeiro você vai colocar a máscara em você, para depois você colocar no outro, no filho, no seu vizinho ali de poltrona. Por quê? Porque se você for sair ajudando todo mundo, quem morre é você. Então, primeiro, vamos se ajudar, vamos realizar o seu sonho, vai viver a sua vida, vai cuidar de si, sem ficar se distraindo com o problema dos outros, porque isso revela uma dependência emocional. A maioria das pessoas que têm a doença autoimune são dependentes de algo, né? Não são, às vezes, muitas vezes, não são dependentes, às vezes, de drogas, mas são dependentes de problemas dos outros, porque aí elas podem facilmente se distrair de si, não olham para elas, não precisam, né, se responsabilizarem pela vida delas, porque elas estão com o holofote da vida delas voltado para fora. E aí, como eu disse, a vida é criativa e ela vai fazer com que você olhe pela dor, então, por uma doença. Então, quando a gente fala da tireoide, são pessoas que não se comunicam, não se expressam, às vezes vão se expressar com mais reatividade, né, na questão da tireoidite de Hashimoto.
a questão aí do lúpus, né, que é aquela dor articular acompanhada de ansiedade e às vezes de algum episódio depressivo, também está mostrando, né, o quanto ela está deixando os sonhos dela, né, caírem por terra e não conseguem, né, se ver como com respeito, com amorosidade, que a vida delas importa. Então, quando você percebe também uma pessoa com artrite muito crítica, né, a autocrítica, né, começam a se criticar, né, querem sempre tudo muito perfeito, são muito rígidas, cobram também muito do outro, estão sempre julgando as pessoas e se auto-julgando, querendo fazer tudo num controle, né, então querem controlar tudo. E amam, é um amor incondicional, é um amor sem medida, e um amor sem medida é um amor tóxico. É um amor que faz mal aos demais, porque fica controlando, quer fazer de uma forma, na verdade, quer que o outro faça da forma como ela gostaria, porque vai ser melhor. Só que às vezes ela não está fazendo da forma como ela está ali dizendo. Então, às vezes você está falando aquilo que é melhor para o outro fazer, mas você mesmo não está aplicando na sua vida. Então, fica algo que soa falso, mas ao mesmo tempo é como se, para mim não tem importância. Sabe aquelas pessoas que estão ali na fila, o outro passa na frente e tá tudo bem, não se prioriza. Tem ali ganho o dinheiro dela, mas não se sente merecedora de gastar o dinheiro dela com ela vai gastar com o outro. Então a vida vai trazendo algumas questões que enquanto você, né, não olhar para si, essa doença só vai evoluindo. Agora, quando você tem consciência, quando você participa de um processo de constelação, de uma vivência, né, de constelação familiar, quando você faz terapia, que você revela esse inconsciente, né, tudo aquilo que está abaixo do nível do mar, quando a gente fala o inconsciente, imagina um iceberg, aquele gelo lá no mar. Então, aquela pontinha do iceberg é aquilo que você conhece de você. E aquele gelo que está lá embaixo, abaixo do nível do mar, que é um gelo enorme, né? Quase 3 vezes maior do que aquela pontinha que está ali em cima, é aquilo que você não conhece de você. Então, tudo ali, aquilo que está afundado, né, abaixo do nível do mar, é a sua sombra, aquilo que às vezes você não se orgulha muito de ser, mas que a gente precisa olhar para nossa sombra. Quando a gente olha, né, e quando a gente percebe que a gente ama demais, mas o nosso amor faz mal, a gente reconhece e fala, nossa, realmente, né, não dá para fazer tudo dessa maneira, eu não posso controlar, né, esse amor sem medida, ele vai fazer com que o outro se afaste. Fica um amor tóxico e um amor que também está ali te prejudicando. E quando você se sente culpado, que acha que você tem que fazer demais, como se você estivesse aí com um chicotinho se chicoteando, se punindo, como se você não fosse merecedor de tudo que está chegando. Então, começa aí a ter um olhar com mais amorosidade, com compaixão e ao mesmo tempo com aceitação. Já tem a doença, conhece alguém que tem a doença, encaminha esse vídeo que pode aí trazer aí alguns insights. Às vezes pode ser ela vai ter uma resistência, uma negação, tudo que ela está falando, isso não é verdade, eu não sou assim. Às vezes as pessoas têm, é o primeiro impacto, não aceitam. E o primeiro passo para que a doença possa entrar no processo, né, de remissão, que fica mais controlada, é quando a gente aceita. Quando a gente começa a lutar contra a doença, é como se a gente estivesse lutando contra nós mesmos. Então, se eu aceito que eu tenho, que eu vou fazer um tratamento e que eu vou me conscientizar do que todo esse sintoma está falando para mim, aí sim eu posso fazer diferente. E se a gente for olhar para uma visão sistêmica, né, do sistema familiar, a gente pode também, né, tá reproduzindo essa doença em honra a essa pessoa da família. Então, se minha avó teve artrite e a minha mãe teve artrite, aí eu tenho artrite, que é para participar daquele grupo, que é para dizer, em honra a vocês, eu também sinto dor, em honra a vocês, eu também não sou saudável. Então, a gente tem que aprender que a gente pode sim honrar a nossa família, mas honrar num amor que vê. Então, quando eu desenvolvo a mesma doença da minha avó ou da minha mãe, o que acontece? Eu estou num amor cego, é um amor que não vê, é um amor que me destrói. Também, né, a gente percebe que se você está desenvolvendo essa doença, né, de se autodestruir, pode ter algum excluído no seu sistema familiar, alguém que não foi visto, ou algum aborto,
alguém fez algum aborto, esse aborto, o que que acontece com os abortos? Os abortos não têm nome, os abortos às vezes não vão ter, né, aquele enterro digno, então pode estar refletindo na pessoa com uma doença autoimune, então é importante a gente fazer um processo, né, dentro de uma sessão terapêutica, ou até de uma constelação familiar, para incluir, né, essas pessoas que não foram vistas, porque todos pertencem do sistema familiar, eles não podem ser excluídos. Às vezes alguma questão com o pai, o masculino, muitas vezes as mulheres excluem o masculino da vida, né, delas. Então, pode também ter alguma relação com o homem, com o pai. Então, tudo é importante ser analisado. A gente fala, cada caso é um caso, a gente nunca pode generalizar. Então, às vezes, a sua doença autoimune, ela fala de alguma questão do seu sistema ou ela fala de algum comportamento seu. Então, é sempre importante passar por uma sessão terapêutica ou até um processo de constelação familiar, que é algo que você vai olhar além daquilo que se mostra, além daquilo que você acredita ser do seu racional, mas quando a gente aprofunda aí para ver realmente o que tem nesse seu sistema, e quando a gente fala ver, né, na verdade a gente sente, né, através da constelação que pode, né, tá acontecendo com você. Mas na verdade, só passando por um processo de constelação para você realmente sentir como ele funciona. Então, me acompanhe no Instagram, que sempre a gente faz os grupos de constelação para que você possa participar. E eu aguardo você no Instagram, estou todos os dias, a gente sempre tem caixinhas de perguntas. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, pode também fazer a sua pergunta para que eu possa responder aqui em vídeo. Eu agradeço você ter pausado aí o seu tempo, até porque as pessoas que estão aí com esse movimento de dor ou até de fazer demais para todo mundo, são pessoas que têm dificuldade de pausar. Então, como que você está aí ouvindo esse vídeo? Você está aí correndo na correria do seu dia a dia, das tarefas domésticas ou até aí do seu trabalho? Então, para um pouquinho, faça uma meditação que também é muito importante. Quando a gente medita, a gente está olhando para dentro, a gente se senta e a gente percebe que nós somos as pessoas que mais importam. Então, você é muito importante para você. Então, é importante também que você priorize e seja merecedora do descanso, de pausar, de fazer alguma coisa por você, de parar, né? Apenas contemplar o momento, de ficar olhando, né, para uma janela, deixar o celular de lado, né, depois que acabar aqui o vídeo, e fazer algumas respirações profundas, né, para que você possa sentir a sua vida, para que você possa compreender que você pode ser a prioridade da sua vida sem se culpar. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.